Bom dia. Neste episódio eu gostava de ponderar convosco sobre se realmente somos livres. Se tu pensares bem, nós sempre vivemos em função de algo ou de alguma coisa. Alguém a que nos entregamos, ou algo ou alguém a quem passamos a servir, a quem passamos a adorar. Então a minha pergunta é: que Senhor é que me vou entregar? E quando eu penso em Senhor, eu tenho que pensar no retorno. Quando eu me entrego, que retorno é que existe? Quando eu falhar, que retorno é que eu tenho daquilo a que me eu entreguei? Quando eu estiver mal, o que é que Ele fará? Então este é a noção que nós precisamos ter na nossa vida. Liberdade tal como a definimos hoje não existe, mas existe liberdade. O caminho que a sociedade escolheu e que está a percorrer não nos leva a uma verdadeira liberdade. Mas existe um caminho para a liberdade e a liberdade nesse caminho ela existe. Se Deus não existe, o Deus da Bíblia, então eu tenho que me entregar a alguma coisa. Seja ela uma causa, seja ela um sistema filosófico, religioso, ou por simplesmente social, ou nada disto. Mas qual é o retorno que isso me vai trazer? Na realidade, quando eu falhar, se por exemplo, se eu me entregar a uma causa que é eu formar-me a minha empresa, se eu não for bem sucedido, o que é que esse Senhor a quem eu entreguei trará à minha vida? Amparo? Ajuda? Consolo? Ânimo? Não vai trazer nada. Mas se Deus existe, se o Deus da Bíblia existe, e quando eu olho para as páginas do Novo Testamento, eu descubro um Deus que se limitou, fez escolhas na sua liberdade, ele fez escolhas a fim de restringir a sua liberdade, a fim de trazer liberdade à minha pessoa. Ele abriu mão em favor de mim. Porque no Novo Testamento, claramente nós vemos que Jesus nasceu com um fim em vista. Não um fim imposto, mas um fim aceite. E esse fim foi a morte na cruz. E essa morte na cruz tem a ver com os meus pecados. E os meus pecados causam prisão, causam uma prisão. Ele veio-me trazer a liberdade. Ele abdicou da liberdade para poder eu ter essa liberdade. Vejamos isto de outra forma. Não sei se gostas de navegar, velejar. Imagina um grande veleiro. Acho que dá uma sensação de liberdade. Imagina que tu estás a navegar, não sei se és o capitão, se não és, pensa como quiseres. Estamos a velejar. É uma sensação de liberdade. Mas se pegares nesse veleiro e o conduzires para águas baixas, tu vais ficar encalhado. A liberdade esfumou-se. Porquê? Porque o veleiro não foi feito para navegar em águas baixas. Da mesma forma, eu e tu não fomos criados com um fim, com um propósito. O fim e o propósito é termos uma relação com o Deus da Bíblia. Às vezes confundimos um bocadinho a questão das religiões. Mas o que a Bíblia enfoca é Deus e o ser humano. E a relação que existe. E como há pouco eu disse-te, nessa relação eu descubro que Deus ama-me.
E porque Ele me ama, Ele aceita-me como eu sou e como eu estou. Eu não tenho que ser alguma coisa para que possa usufruir do seu amor e muito menos estar na sua presença. Pelo contrário, porque Ele me ama, Ele atrai-me até si. Porque Ele me ama, Ele vem até mim também. Porque Ele me ama, Ele está disposto a dar-se a mim. E nesta relação, eu descubro o seu amor e o seu amor leva-me a amá-lo. E ao amá-lo, eu tenho desejo de viver, de fazer e de ser aquilo que lhe agrada. Um exemplo prático da nossa vida. Quando passamos a amar alguém, a nossa felicidade, a nossa alegria, o nosso prazer está em proporcionar alegria, felicidade à pessoa que nós amamos. Restringimos a nossa liberdade em função da outra pessoa. Tentamos fazer e esforçamos por fazer aquilo que é do agrado da pessoa amada. Mas nesta restrição autoimposta, eu não me sinto colhido na minha liberdade. Bem pelo contrário, eu sinto-me livre nessa relação. Quando eu olho para a Bíblia, eu descubro exatamente o mesmo princípio. Eu descubro exatamente a mesma dimensão. Afinal de contas, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. O padrão, a referência, a definição é Jesus. Que afinal, sendo Ele livre para decidir, para escolher e fazer, Ele impôs-se a Ele mesmo restrições por causa da pessoa amada. A pessoa amada és tu e sou eu. Ele abdicou do seu lugar lá no céu, tomou a forma de homem para morrer em teu lugar, para trazer-te salvação. O que é esta salvação? É tirar-te da condição onde tu estás e trazer-te a ti para junto dele, a fim de tu teres verdadeira liberdade. O que é que causava a impossibilidade de tu chegares a ele? O teu pecado e o meu pecado. O que é o pecado? Duas coisas muito simples. O não amar a Deus como Ele é digno e não conseguir amar o nosso próximo como Ele merece. Eu e tu não conseguimos viver assim. E tudo isto traz decisões, atos que praticamos e fazemos e que são errados aos olhos de Deus. Mas Ele abdicou da sua liberdade para trazer-te à liberdade. A liberdade, tal como nós encaramos, não é possível. Mas com Jesus, sim, é possível. Espero que tu encontres este caminho, que afinal de contas não é propriamente um caminho, não é uma estrada de regras e de imposições, mas é uma relação com uma pessoa, Jesus. Deus te abençoe.